Fala aí, pessoal, vamos ao serviço. Eu vou aqui tentar explicar a parte mais complicada da obra, tá? Vou passar a minha experiência. Então, assim, quem já for profissional, quem já se acha que não deve, não tem mais nada para acrescentar, não indico assistir esse vídeo, tá? Isso é para pessoa que ainda passa por esse tipo de sufoco. Qual é o tipo de sufoco? Porque as pessoas pensam que a parte mais difícil é a hora de negociar, a hora de fechar. Essa é a parte mais gostosa, se você souber fazer, mais interessante, que é onde você pode testar suas habilidades e botar em prática aquilo que cada um, eu já passei algumas dicas do que eu usei, mas tem uma parte da obra que ela é muito tensa, que é quando está faltando pouco para entregar. Por que uma parte muito tensa? A gente tem que entender o lado do cliente também. O cliente está ansioso, ali está o dinheiro dele, ali está todas as expectativas dele, muitas vezes está o sonho dele, que às vezes levou uma vida inteira, mesmo que curta, seja uma pessoa jovem, que é mais difícil ainda de lidar, porque a pessoa com mais experiência, ela já fez outras obras, ela é uma pessoa muito jovem, né, que alcançou o objetivo rápido de fazer, ela é muito mais ansiosa e às vezes muito mais exigente, porque ela quer tudo pronto, porque ela está acostumada com tudo rápido. Hoje em dia eu acho que está mais difícil ainda, porque você vê aqui pelo YouTube, as pessoas têm pressa até de assistir um bate-papo, um ensinamento, uma passagem de experiência. Imagina na entrega de alguma coisa. As pessoas estão acostumadas a pegar hoje em dia o celular, compra um eletrônico qualquer e tá lá. O que as empresas fazem? Elas marcam uma entrega para você lá na frente para ter uma margem. Geralmente tudo chega antes. Se não der nada errado nos correios, você pode ter certeza que a sua encomenda vai chegar bem antes do prazo previsto por eles. Por que eles fazem isso? Para ter uma boa margem, para o cliente não ficar perturbando a vida deles. E a gente na obra tem que saber aplicar isso também. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber o quanto você leva de tempo para executar aquele trabalho. Então você vai lá reformar uma casa. Aí você vai pegar lá, sei lá, tem pintura, alguma colocação de piso, embolso, você vai levantar lá uma pequena parede, você vai consertar uma hidráulica, vai ter um trabalho de elétrica, de telhado, sei lá, uma reforma. Você tem que saber quanto tempo você leva para cada serviço daquele. Quais os dias, horas que você leva. Por isso que eu falo, não pode dar o orçamento de supetão. Eu já fiz lá a dica do orçamento, eu queria até fazer isso, organizar isso em vídeo numa ordem, de você começar na verdade, não é quando você começa a trabalhar, é quando você decide trabalhar com obra, ou é jogado na obra, é ali que começa o nosso bate-papo. E termina onde eu posso dizer que é como empreiteiro de obra. Então você vai passar por todas as fases. Tá tudo meio misturado, eu estou tentando encontrar uma forma de juntar isso, eu ainda não sei como. Talvez gravar de novo, com mais calma, sem essa pressão de tempo de YouTube, que a gente acaba caindo nessa pressão de tempo, de falar correndo, de olhar pro relógio, porque vai acabar o tempo. E assim não dá para passar nada. Não me comparando, mas um professor, quando ele está na sala de aula, ele tem lá uma hora para dar aula, que é um bom tempo, mas ele tem lá 2, 3 vezes por semana. Então ele vai dividindo a matéria durante um ano, ele não faz em um vídeo. Então não dá para falar correndo. Então hoje a gente vai tocar nesse tema. Depois eu vou ver quantas pessoas possam se interessar e a gente dá um jeito de organizar, botar em ordem, né? Porque tem aqui muitos vídeos espalhados e muitos tocando em algum tema e faltando alguma coisa. Hoje a gente está conversando sobre a pressão da entrega da obra. Então o que você tem que fazer? Primeiro, saber o tempo que você leva para entregar pronto. Então você tem que saber o seu tempo de produção. Sei lá, deu 30 dias de trabalho. Você nunca diz para o cliente que é 30 dias de trabalho, você diz que é 40. Ah, mas o cliente quer rápido. Tá, você diz que não tem como fazer com menos de 40 dias. Se conseguir entregar antes, ótimo, mas o seu prazo é 40 dias. Preste atenção se tem algum trabalho externo que você dependa de chuva, do tempo bom, né? Que se estiver chovendo você não possa executar. E explique a ele que aquilo ali não está no seu prazo, que você não tem como controlar, você não trabalha no Instituto de Meteorologia. Então você vai falar que cada dia perdido vai ser acrescentado, mas deixar bem claro
sempre procurar conversar com o cliente. Não no horário de trabalho, mas depois do horário, você sempre manter ele a par. Faça com que ele entenda e ele acha, ele tem essa sensação que ele está no comando. Vocês já repararam que o ser humano tem essa assim, eu estou pagando, eu quero uma coisa bem feita, eu estou pagando, eu quero esse serviço entregue no prazo? Porque o ser humano ele gosta de comandar, mesmo aqueles que não têm uma função no seu dia a dia, no seu trabalho de comando. Ele gosta de comandar, é do ser humano. Nem todos estão preparados para essa função, por isso comandam mal, mas todos gostariam de comandar. Então faça com que ele não perceba que você está no comando, e você tem que estar no comando, porque ele não entende nada. E quando tem você calha de ter um cliente que ele é metido a saber, e muitas vezes não sabe nada, mas ele mais te atrapalha, deixa ele pensar que está no comando, entendeu? Aprenda a lidar com ele. Você é um psicólogo do cimento. Eu falo que é um psicólogo do cimento. Você tem que saber ouvir. Então você bote ele a par disso, desses dias de folga, né? Eu já ensinei isso em outros vídeos. Cobre de acordo, para caso realmente haja esse atraso, você está financeiramente calçado para isso. Aí tem que saber dividir o dinheiro. Por isso que eu falo que tinha que ser uma série em ordem, mas vamos fazer essa aqui que de repente a gente está ajudando alguém. E o principal, usando aquelas regras que a gente sempre fala, mantenha a obra limpa, ela organizada e sempre conversando com o cliente, botando ele a par, entendeu? Todo dia, no final do dia, chama ele, diz o que foi feito, mostra como está feito, o resultado, a sua expectativa para os próximos dias, tá? Você tem que deixar ele confiante. Então, o mais importante, quando você chega, ele está com um sorrisão no rosto, porque ele está feliz, ele está vendo que vai acontecer aquilo que está na cabeça dele. Mas vai chegar um ponto da obra que ele vai ficar tenso. Por mais bacana que ele seja, você vai perceber ele mudando. Por mais que ele seja legal, ele seja bacana, ele vai, uma hora, ficar nervoso. Porque vai chegar uma hora que a gente sabe que é a hora da obra, que parece que não está rendendo. Porque às vezes você vai pegar, por exemplo, um embolso para fazer numa parede lá de 10 metros, você vai esticar num dia. Ele vai achar que todo dia você vai fazer aquele tipo de serviço. E vai chegar um outro dia que você vai ficar lá num problema, numa encanação, e você vai passar o dia inteiro e só vai conseguir consertar aquela encanação. E na visão dele, pô, num dia ele fez uma parede ali de 10, 12 metros de uma vez só. E no outro, ele simplesmente passou o dia todo ali mexendo num cano para resolver um problema que na cabeça dele é simples e às vezes é uma coisa muito complicada. Porque a gente sabe que às vezes cai umas furadas de encanação, acontece muito isso, né? Que já existente é pior ainda, você tem que ir lá, às vezes, aí, abrir a parede com calma para não estourar tudo. Tá tudo ressecado, aí você vai mexer num cano e você descobre que ele tá tudo ressecado, você vai ter que mexer mais. Então é isso. Sempre dê um prazo maior e faça com que o seu cliente pense que ele está no comando. Porque isso vai ser uma coisa interessante para vocês. Não tente se impor, né? Que tem muita gente que... Eu já vi, assim, tem muito cliente que falam coisas absurdas pra gente, aí você vai ter que saber se impor, se postar, não dar esse tipo de liberdade. Como eu brinco aqui, o respeito é bom e conserva os dentinhos. E isso serve ao longo da nossa vida. Você tem que ter uma postura, para o cliente ter uma confiança em você e ele sempre ter a sensação que tudo está indo bem. Tá? Se alguma coisa der errado na obra, não se desespere, sabe? Não crie aquela tensão que passe para o cliente. Fala que você vai resolver. E se você naquele momento não se sentir capacitado para resolver, que uma coisa que eu senti muito falta quando eu comecei nessa profissão, eu já sabia trabalhar, quando eu cheguei num estágio que eu já até sabia, era insegurança. Porque eu, por exemplo, não venho de uma família, meu pai, meu avô, não era do ramo da obra, tá? Eu tenho gente na família que é do ramo da obra, mas aí são primos, tios, mas eu não tenho, assim, descendência de obra, né? Que a galera acha que isso é passaporte para alguma coisa e não é. Né? Como se isso fosse, porque eu estou desde cedo na obra. Tá, pode te dar uma vantagem ou não, porque se você não for atento, não vai te dar vantagem nenhuma. Então eu sempre senti falta dessa figura. Qual é a figura? Aquela que você pode se socorrer na hora do sufoco. Um conselho. Hoje a gente tem um advento aqui da internet. Se alguma coisa, se você se complicar ou não tiver certeza se você está fazendo certo, você pode aqui simplesmente
chegar aqui no YouTube, digitar a tua dúvida, que provavelmente vai aparecer entre milhares de vídeos de obra que tem, e opções de profissionais, você vai achar algo que talvez te socorra naquele momento. Mas uma coisa talvez você não consiga através dos vídeos, que é o bate-papo com... Não é negócio de mestre, nada disso não. É um guia, um orientador, um cara para tirar as tuas dúvidas, entendeu? Eu tento fazer esses vídeos, a minha ideia é justamente essa. Porque eu vejo... Não estou criticando ninguém não, tá? Quando eu tiver que criticar, eu critico. Eu vejo uma galera, de forma geral, muito preocupada com ser a melhor roupa, a melhor ferramenta, o melhor carro que vai botar a ferramenta dentro, né? O melhor canal, mas esquece desses detalhes, de dar uma bola para a galera que está trabalhando, entendeu? Eu não sou contra você transformar o seu canal num canal de certa forma comercial, para que você obtenha lucro. A internet paga pouco, tudo que você puder gerar de lucro, honestamente, é o que a gente está fazendo na obra, que a gente está falando aqui. Então eu não sou contra isso. Eu só acho que falta esses conselhos assim, bem primários. Eu não sei se as pessoas imaginam que esse conselho não estará ajudando ninguém. Eu acredito que sim, porque eram coisas que eu gostaria muito que tivessem dito para mim antes de eu aprender com os meus erros, porque eu só chego aqui falando isso porque eu errei pra caramba. Várias obras na hora de entregar eu sofri, e isso não serve só para obra, eu acho que serve para vários prestadores de serviço. Aqui na minha região, eu vejo muita gente reclamando de pessoal que trabalha na parte de serralheria, que marca um prazo e não cumpre, não entrega. Você fala uma encomenda de portões, quando é mais de um, o cara nunca consegue, é muito difícil mesmo, entregar no prazo. Isso acontece com o cara que mexe com ar, isso acontece com várias profissões, tá? Não é só com obra. Eu falo com a galera do setor de obra, porque eu acho o mais correto eu falar daquilo que eu vi e vivi. Então, o que eu quero dizer com isso? O cliente, ele começa com um sorriso no rosto, investindo ali uma grana alta, que a gente fala assim, é problema dele, a casa vai ficar para ele, a casa não vai ficar para mim, eu vou embora para minha. Que muitas vezes não tem o padrão da que você está fazendo, na maioria das vezes. Sendo que ele é uma pessoa que trabalhou, ele correu atrás. A cultura errada do povo brasileiro é ter raiva de quem tem sucesso. Ter raiva de quem tem sucesso. Como assim? Se você está fazendo uma casa de alto padrão, aí você imagina assim, ele tem dinheiro, ele pode gastar, eu posso perder o material dele. Não faça isso, porque você não sabe a história. Pode ser simplesmente uma pessoa que herdou, pode ser simplesmente uma pessoa que ganhou na loteria, mas pode ser uma pessoa que veio de baixo igual você e trilhou o seu caminho, correu atrás, não ficou com preguiça, porque eu vejo a galera pregar aqui. Eu até entendo, você tem que ter a hora de folga, a hora de descanso, mas como se fosse um pecado trabalhar aos finais de semana, aos feriados. Eu sempre trabalhei demais, porque eu sou um prestador de serviço. Eu tenho que entregar aquela obra pronta, por dois motivos básicos, né? Alguns mais, mas eu digo dois básicos. Eu tenho que estar livre para pegar outro, porque não adianta eu sair pegando uma opção de coisa se eu não tenho equipe ou gente suficiente para executar aquele trabalho com perfeição. E dois, o cliente quer que você vá embora. Ele começa com um sorriso no rosto e ele termina tenso, a não ser que dê tudo certo. E para que dê tudo certo, você tem que aplicar essas coisas. Mantenha sempre limpo, porque aí você já vai, naquele negócio da sujeira, você já está irritando ele. Mantenha ele atualizado do que está acontecendo. Dê um prazo sempre folgado para você. E explique ele antes que fatores climáticos, não deixe atrasar material. Peça com antecedência. Mas tem um cliente que não adianta, que ele sempre demora para... Então peça com... Se você já conhece o ritmo dele, não espere acabar. Uma coisa muito importante, não tenha desperdício na obra, porque aquilo tudo vai acumulando raiva no cliente. Você vai vendo o cliente mudando. E geralmente, quando não é o profissional, é o cara que trabalha com ele. Então, por isso eu também tenho lá o vídeo onde eu falo, você tem que ser um ajudante qualificado. Você tem que ser ali eu falo auxiliar hoje em dia, é ajudante, pô. É ajudante, você tem que entender. É igual quando eu brinco, que a pessoa, tem até um rapaz lá que a gente brinca, que ele numa competição, fica em quinto lugar, ganha medalha, porque hoje em dia você não pode entender que tem que primeiro, segundo, terceiro ter medalha, e os outros não, tem que melhorar para ganhar a medalha. Então é ajudante, cara, não é nada, não é demérito nenhum. Eu fui ajudante do ajudante, pô. A galera uma vez aqui até para me zoar falou ajudante do ajudante. Claro que fui, todos foram ajudante do ajudante.
Por quê? Porque se fala ajudante como uma coisa pejorativa, quando não é. Até para você... Ajudante é uma classe. Porque você tem que ser um bom ajudante. Então você já não começa como ajudante. Na verdade, você começa como ajudante, aprendiz do ajudante. Ajudante do ajudante. Porque você tem que aprender primeiro as regras do ajudante. Não demora tanto quanto as regras de um profissional, mas requer um capricho, requer um cuidado. Então é isso. Não desperdice material do cliente. O que é desperdiçar? A gente sabe o que é. É deixar ali um saco de cimento estourado, estourou, bota ele dentro de outro saco, transporta ele para outro local, fechado, que não estrague. Não deixa o cliente ver cimento espalhado no chão, assim, à toa. Por mais que você sabe que aquilo é muito pouco, para ele é o dinheiro dele que está jogado no chão, que vai virar sujeira. Não deixe saco de cimento aberto para ele não achar cimento empedrado. Não quebre os tijolos, não deixe quebrar os pisos. Tenha cuidado, tenha capricho. Pense sempre, eu sempre falo assim, a melhor forma é você pensar que você está fazendo para você. A melhor forma é pensar que você está cuidando do que é seu. Enquanto você está ali, aquela obra é sua. A obra não é do teu cliente. Ele está te comandando, deixa ele te comandar. Na real, ele não vai te comandar, porque se ele te comandar, vai dar tudo errado, porque ele não entende o procedimento da obra. Mas dê essa sensação a ele, passe esse bastão, sabe? Deixa ele pensar que está no comando. E para isso é fácil. Mantenha ele atualizado, peça a opinião dele no final, quando você já fez. Olha, mas sabe, pede a opinião já dando o caminho, que ele vai dizer o que você vai fazer, como se fosse ele que tivesse. Tenha cuidado. Preste atenção no palavreado, no tom. Se em algum momento ele perder um pouco a paciência, você tem que ser o psicólogo do cimento. Você não se altere com ele. Você não está ali numa rinha, você está ali numa disputa. Você está ali num cliente prestando um serviço. Tem as exceções, tem hora que não dá. Realmente tem casos que chegam ao extremo, mas aí é outra coisa. Aí não é nisso que eu estou falando. Eu estou falando no dia a dia. Se for a dona da casa que trata com você, tenha respeito. Entendeu? Mesmo que ela não se respeite, porque muitas vezes pode acontecer da própria mulher, já passei por várias situações, pode acontecer da própria dona da obra não se respeitar e o marido não se incomodar. Aí, como assim não se respeitar? Tem mulher que ela mesmo não se respeita. Se acontecer isso, não passe do seu limite, mantenha a sua linha, você está ali trabalhando, entendeu? Você sempre respeite. Se te ofender, falar palavrão, é óbvio que você vai ter uma postura antes para que isso não chegue a esse ponto. Eu estou falando assim, porque muitas vezes trata você como trata o marido em casa, e não é por aí. Você é um prestador de serviço, você não faz parte da família e nem está sendo escravizado. O que eu quero dizer é, mantenha o seu cliente feliz com essas dicas. Cumpra o horário, porque isso vai dar satisfação, ele vai ver seu empenho. Se puder passar um pouquinho, passe, porque vai mostrar também seu empenho. Cuide do material, organize ele, principalmente quando você for para casa, não deixe ele jogado, não deixe... Por exemplo, já vi vários casos do pedreiro ir embora, ele tá vendo que pode chover, porque a gente não é meteorologista, pode mudar o tempo, e ele deixa ali tudo que poderia ser guardado num local onde se chovesse não havia problema, e ele deixa exposto, aí estraga material, pronto, você já criou um inimigo. Só que tu vai ter que entregar a obra dele, tu vai ter que conviver às vezes mais de mês com a pessoa que está com raiva de você. Não faça o cliente ter raiva de você. Faça ele até sentir falta de você. Eu já aconteceu, não muitas vezes, mas algumas até, mais de uma, do cliente falar assim, tá chegando ao fim, o cliente fala assim, pô, vou te falar um negócio, e sem maldade nenhuma, homem ou mulher, pô, vou sentir falta de vocês aqui. Vocês acabaram fazendo companhia, de um bate-papozinho no final do dia e tal. Tem pessoa que tá tão sozinha, tá tão carente, que ela gostou tanto do jeito que você lidou com ela, que você às vezes lidou com ela melhor do que muitas pessoas da família lidam com ela. Acontece muito isso com pessoas idosas. E a pessoa fala, pô, cara, eu tinha uma cliente que ela não tinha maldade nenhuma não, tá? Mas ela inventava trabalho, entre aspas, que ela tinha que fazer, mas assim, ela refazia algumas coisas que já estavam feitas, e isso é real, tá? E ela mesmo falava pra mim, chegou um ponto que ela mesmo falou, ela me chamava de Alê, ela, pô Alê, sabe por que eu faço isso? Porque eu gosto de bater papo contigo, além de o serviço ficar bonito, a minha casa fica bonita, eu sinto falta de ver esse negócio aqui, tudo organizadinho, tudo bem feito, que ela gostava de ver obra, não sabia fazer nada, mas nem tentava. Mas ela gostava do ambiente, né? E ela, pô, vejo tanta organização que você faz, você se apega a tanto detalhe, ó, ao ponto, por exemplo, eu tinha um ajudante
Ele até ainda é meu cliente aqui na Vassoura, que ele mora aqui perto, ele vem aqui, compra as coisas comigo. Ele é ajudante, né? Aqueles ajudantes que pensa que é profissional, que acha que é vergonha ser ajudante, então ele fala como se fosse profissional, que ele faz ali, tá só quebrando um galho e tal. Ele tinha o hábito de entrar no banheiro dessa mesma cliente e se empanturrar de perfume muito forte dele lá, ele nem mexia no do cliente, que é aquelas coisas básicas, não usa os produtos do cliente, né? E eu notei a cliente incomodada, que incomoda, a casa ficava empesteada do perfume do cara, que não era um perfume nem agradável. Então, eu identifiquei, chamei ele no canto, falei, não faça isso. Ele, não, mas eu tenho esse hábito. Eu falei, você tem esse hábito em casa. Quando tu passar ali do portão dela, tu toma um banho de perfume. Mas quando você... Ele, pô, mas tu tá reclamando de eu usar um perfume? Eu falei, não tô reclamando de tu usar um perfume, tô reclamando de tu tomar um banho e deixar a casa infestada. Tem gente que não gosta de cheiro forte, tem gente que não pode. Eu, por causa do meu problema de derrame, cheiro forte me deixa tonto. E algumas pessoas ficam até tontas com cheiro muito forte, incomoda. E tem uns que demora para sair de dentro da casa, passa o dia inteiro. No caso, tá no final do dia, a casa já tá meio fechada, que tá chegando à noite, a pessoa dorme sentindo o teu cheiro do teu perfume ruim. Então, presta atenção nos detalhes. É isso, galera. Eu não corro mais para fazer vídeo, eu vou fazer o tempo que for, a gente vai trocar uma ideia. Quem chegou até aqui, espero ter ajudado. Gostaria de botar isso tudo em ordem, até que fosse para contar isso de novo, do começo ao fim que eu digo da minha carreira, né? Como eu encerrei, eu posso dizer que eu tive um fim dessa carreira. Os erros, principalmente os erros, aonde deu para acertar, esses detalhes que eu dei para vocês agora, eu identifiquei, mas eu demorei alguns anos para identificar. Por que muitos clientes começam com um sorriso no rosto e terminam querendo te enforcar e você não fez nada de errado. Sim, grave, você não errou na tua execução do trabalho, você errou na ordem, na administração do entorno da obra, até entregar ela. Então você não conseguiu manter o teu cliente com aquele sorriso de satisfação até o final. Aí você fala, não, mas no dia que eu entrego, se eu entregar tudo perfeito, o sorriso volta. Ele volta, mas e aquele finalzinho que pode acontecer até de um aborrecimento, você perdeu um cliente por causa disso? Porque numa discussão você fala uma besteira, ou ele te magoa, fala uma besteira, entendeu? Então é bom evitar. 100%, quase, é muito difícil o cliente aguentar 100% a pressão da obra. Mas se você usar alguns métodos, principalmente de não incomodar e não desperdiçar o que é dele, e parecer que ele está no comando, ele vai sentir até a falta da obra. Essa senhora que eu falei, uma das coisas que eu sabia que deixava ela satisfeita, é ela pensar que ela estava no comando. Eu mais ou menos sabia o que eu ia fazer no dia seguinte, eu tinha ali duas opções, e eu falava, conversando, eu dava um jeito de falar, para ela falar para mim, falar assim, qual seria melhor amanhã eu atacar o quê em algumas situações, e eu deixava ela responder, mas ela ia responder o que eu tinha induzido ela. Eu não é maldade, é para deixar ela satisfeita, que ela chega a ter orgulho, ela está comandando a equipe, mas não tá. Mas você deixa ela pensar que tá. A gente faz isso em casa às vezes. Façam isso. E não falem isso alto. Falem baixo. Valeu, galera. Não gostou? Dá um negativo. Fala aí o método que vocês usam. Quem ficou até agora, valeu. Eu não vou mais fazer vídeo correndo. Chega. Eu tô falando até mais devagar. Porque eu quero que vocês entendam que eu passe alguma coisa para uma pessoa, duas, tá ok. Valeu? Tá inscrito? Se inscreve, ativa o sininho. Quiser trocar uma ideia de alguma coisa que faltou aqui, vai lá na live de 8 às 9. A gente tem uma conversa direta. Fica até parecendo que vocês estão comandando, não. Lá quem comanda sou eu. Valeu.